Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalto Vieira Investe, para você aproveitar, logicamente, todo o conteúdo de aprendizado, a parte de vídeos curtos ali de aprendizado e também toda a parte de análise, que você pode acompanhar aqui do lado, toda a programação na parte de análise, radar do mercado, análise de fechamento, que é esta aqui, análises especiais toda terça e quinta, amanhã tem análise especial, inclusive tem uma votação rolando no meu Instagram, que está aqui embaixo, ó, aqui assim embaixo, perfil @dvinvest, que está rolando lá para você escolher se você quer análise especial da BB Seguridade, BBSE3 ou da IRBR3. Então, além disso, você tem um radar da semana todo domingo aqui na parte de análise. Você pode se inscrever facilmente, deixa eu só tirar essa tela aqui de controle das operações, você pode se inscrever facilmente através do botão inscreva-se aqui na parte de baixo do vídeo, também passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se, vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever na sequência. Inclusive, aqui o próprio Ibovespa está apontando para essa imagem, inscreva-se aqui, ó, que beleza. Que beleza, mais ou menos, né? Mas é isso, é o que temos para hoje. Ibovespa queda aqui no pregão de hoje de 2,41%. Eu vou falar também nessa análise aqui, né, além do Ibovespa, vou falar aqui sobre os futuros, mini índice, mini dólar, vou falar de PTR4, Vale 3, MGLU 3, Qual 3, BBS 3, Detex 3, Azul 4, B3SA 3, SBSP 3, Ciri 3. Então são os ativos que eu vou comentar nesta análise aí de fechamento. Começando então pelo Ibovespa, que caiu forte, começou o dia bem e reverteu para baixo. Dentro do que eu falei no radar do mercado que fica aí nas 10h45, eu cheguei a comentar assim, principalmente ali nos bancos, olhando para o que estava acontecendo, ainda não estava claro para mim esse processo de subida pelo gráfico diário. Você tem ali um processo que até está um pouco mais maduro para ter um movimento de subida, mas precisa ter o sinal de alta no gráfico semanal, que eu falei no radar da semana. Primeira sinalização positiva, fechamento aí para cima da média móvel de 13 períodos. Esse seria o principal sinal. Inclusive eu falei aqui no Stories, lá no Stories no Instagram, coloquei um vídeo lá falando a respeito disso, de fechamento ali para cima dos 98.400. Se conseguisse reverter essa semana para fechar acima dos 98.400 seria um bom sinal, ou seja, oscila abaixo dessa semana, depois volta lá para cima. Mas nesse momento, a caminhada mais provável para o Ibovespa, considerando que no gráfico diário a tendência é de baixa e que tentou subir ao bater na região de resistência aqui anterior do fundo anterior, chamada de mudança de polaridade, o que era suporte virar resistência, entrou pressão vendedora, dupla resistência, média móvel mais fundo anterior, Ibov afundou e aumentou bastante a probabilidade de testar essa região de suporte, 93.800, depois tem 93 mil pontos e depois na faixa do 92.375. Então esses valores, inclusive, eu até também coloquei no vídeo que eu divulguei agora à tarde lá dentro do Instagram. Então, nesse momento, o cenário realmente alinhado para baixo, não tem nenhum motivo de subida, não tem nenhuma sinalização de subida. Para se ter algo mais aqui relevante no sentido de subida, perder um pouco de força, fazer algumas máximas aqui descendentes, perder um pouco de força ou em cima desse suporte ou desse aqui, para depois gerar algum sinal, aí sim, começa um movimento de subida mais relevante. Não faz isso aqui, ó. Não faz essa questão aqui de ficar aqui um pregão superando a máxima do pregão anterior e depois no outro já volta aqui para baixo para depois subir, ou seja, começa muito travado o movimento de subida. Tem que já ter algo relevante já nos primeiros pregões do movimento para se ter um sinal um pouco mais relevante de reversão da atual tendência de baixa. Qual seria o ponto que reverteria a tendência de baixa do Ibovespa? Voltar para cima da máxima do pregão de hoje já é um sinal de reversão da atual tendência, pelo menos anular a tendência de baixa atual de curto prazo. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja de leitura de mercado, em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. E aproveitando para mencionar que amanhã tem uma live especial aqui dos 100 mil inscritos no canal, falando toda a minha história, o início e toda a minha história dentro do mercado financeiro, e consequentemente os aprendizados que eu tive nesse período, na faixa de uns 15 anos. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, mini índice, pancada para baixo, volta para cima, ou seja, abriu aqui, ó, lá em cima. Só que não se sustentou acima desse patamar, e desse patamar, comentado
no giro de abertura, comentado no radar do mercado, como abriu aqui o movimento para baixo, ficou mais para se buscar a operação na ponta vendedora e foi gerando ali sinalização de baixa, uma atrás da outra. E a última foi aqui que eu comentei, a operação de venda que eu comentei no giro dos futuros na parte da tarde, onde estava vindo um movimento aqui de subida, eu mencionei no gráfico de 10 minutos. Se chegar aqui nesse nível, lá na faixa até os 95, 610, até esse valor, e perder a mínima do que no anterior, possibilidade de trabalhar numa venda, tentando pegar o próximo movimento de baixa do preço. Essa seria a alternativa aí de venda no mini índice. Para o próximo pregão, qual é? Lembrando que esse giro fica dentro, esse giro dos futuros ele acontece no início do pregão, na primeira hora de pregão, e depois no início da tarde também. Hoje até postei um pouquinho mais tarde, mas acontece no início da tarde vídeo e mais os números importantes do mini índice e no mini dólar aqui dentro do aplicativo. Aqui dentro do aplicativo que você pode baixar tanto para iOS quanto para Android e acessar também pelo seu navegador. Aqui no mini índice, para o próximo pregão, como já tem um movimento forte para baixo, qual o caminho mais provável depois de ter feito isso aqui? Tenta subir, gerando pivô de alta e no único movimento arrebenta mais para baixo. A chance maior de queda. De continuar caindo já aqui, não necessariamente. Ele pode fazer isso aqui, e se fizer isso aqui, é bom ficar de olho no sinal de baixo, pois tende a gerar uma boa relação risco-retorno para baixo. Ou seja, se o mercado abre subindo, superando a máxima dessa última hora de pregão, traz a possibilidade de avaliar a compra de fundo ascendente acima ali da média móvel de 13 períodos num gráfico de 10 minutos ou mesmo num gráfico de 5 minutos, seria a alternativa. Se o mercado não conseguir gerar esse sinal de fundo aqui no G60 e continuar gerando aqui topo descendente para baixo da média, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade, seja pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então essa seria a alternativa mais interessante. Fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos seria o caminho mais interessante para se buscar algum tipo de entrada, ou seja, no G30, esse aqui é o gráfico de 30 minutos. Se romper a máxima desse candle aqui, seria um sinal de fundo no mesmo nível de fundo anterior, o que apoiaria um pouco mais essa possibilidade no gráfico de 5 minutos de se buscar o quê? Fundo ascendente acima desse patamar. Nem estou mencionando muito pivô de alta porque ainda não seria um contexto tão positivo para as compras, não forçaria tanto a barra e não exigiria tanto em termos de objetivo para cima. Logicamente, um foco maior no gráfico, jogando no gráfico de 30 minutos, um foco se abrir subindo assim, um foco maior de ficar de olho no possível topo descendente para voltar um pouco mais com força aí na operação na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, forte alta aí de 1,18%, dólar brigando aqui agora com essa zona de resistência, várias máximas aqui anteriores. Então, dentro aqui dessa zona de resistência, um ponto mais alto ali na faixa dos 5.625 até 5.635, zona de resistência um pouco mais importante que está brigando aqui nesse momento, está dentro ainda de um viés mais positivo, comentado no radar da semana, fechou bem o gráfico semanal, ou seja, enquanto o mercado não gerar nada para baixo relevante, ainda segue com viés mais de alta. Resistência mais alta aqui do dólar, 5.674,5. Gráfico de 60 minutos, retomou a tendência de alta que tinha ficado indefinida, abriu com um gap, fazendo um pivô de baixo, já gerou um sinal de alta que eu comentei no radar do mercado de manhã, falando sobre esse fechamento aqui para cima, que gerou um cenário muito mais interessante para se buscar a operação de compra de day trade. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Nesse momento, o cenário ficou mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas principalmente de topo descendente. Só que está caindo de maneira fraca em relação ao movimento de subida. Então, ficar atento no próximo pregão, se abre caindo e depois gera um sinal de fundo aqui, olhar forte para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto isso não acontecer, fica mais para se buscar aí a operação de venda, ou seja, gerando sinal para baixo ali da média, tentando pegar um movimento para baixo em cima ali de uma região de suporte. Ou seja, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente. Ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta compradora. Mesmo que venha mais para baixo e depois gere um sinal de fundo lá no G60 ou no G30, também voltaria para a força de buscar a operação na ponta compradora. Enquanto estiver trabalhando dentro de um movimento de baixa no G60 ou no G30, mantém ali o foco em buscar a operação na ponta vendedora. Sabendo que o principal suporte nesse possível movimento de queda tem um primeiro aqui na faixa dos 5.624,50, depois na faixa dos 5.600,5. E lembre-se sempre, se isso aqui está sendo útil para você, de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais.
Petrobras abriu em alta hoje com gap de alta, superando a máxima do pregão anterior, mas já reverteu, já perdeu a mínima do que no anterior. Enfim, a ação caminhando para perder, logicamente, aqui os R$19,54 e caminhando para fechar o gap de alta aqui, ó. Tem um gapzinho de alta ali aberto ainda na faixa dos R$18,90, depois suporte em R$18,67. Não tem nenhum sinal de alta na Petro, não vejo alternativa de compra no papel. Para quem entrou comprando ou estava comprado de alguma forma no ativo, acionou o stop na perda da mínima do candle de hoje. Seria o stop da operação para quem entrou comprando contra a tendência do preço do gráfico diário. Quando falo contra a tendência, até nesse final de semana eu falei sobre isso, né? Sobre a questão. Quando eu falo que o ativo está em tendência de baixo, eu falei aqui dentro do @dvinvest lá no Instagram. Quando eu falo que quando o ativo está dentro de uma tendência de baixo, significa dizer que não dá para se esperar muito para cima, ou seja, o movimento de alta tende a ser uma correção e não dá para se esperar, geralmente não dá para se esperar muito dele. A tendência de baixa, a característica é força para cair e fraqueza para subir. Então, o risco da operação de compra, ela fica um pouco mais elevada nesse tipo de cenário, que é o que está acontecendo nesse momento com basicamente diversos ativos. Indo aqui agora para Vale 3, dia de hoje, Vale 3 também fechou em queda. Vale 3 fecha em alta, fecha em queda, fecha em alta, fecha em queda, enfim, dentro de um contexto todo de indefinição que não consegue ficar acima desse patamar. Oscila acima, mas não consegue ficar acima. Sinal de fraqueza aí por parte dos compradores nesse momento. Mais uma vez, Vale 3, eu me interesso muito mais por compra acima dessa região aqui. R$60,60, fundo ascendente, ou mesmo se ficar patinando mais próximo, 60,60 e depois gerar pivô de alta. Nesse momento, perda da mínima do pregão de hoje traz uma chance maior de ter algo mais para baixo. Para quem está comprado, o stop mais bem protegido está aqui abaixo da mínima, pelo menos mais bem definido, né? Ficaria abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, lá em R$58,15. Seria a alternativa aí de stop para quem está comprado no swing trade em cima de Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui de MGLU3, que acionou o nosso stop. Perdeu a mínima do pregão. Perdeu a mínima do pregão anterior, acionando aí nosso stop nessa operação, que a gente abriu uma compra ali basicamente na formação de um pivôzinho de alta, tentando pegar a continuidade do movimento de subida através também do gráfico semanal aqui, que estava gerando sinal de fundo no gráfico semanal e não evoluiu. Com esse sinal aqui, com esse engolfo de baixa que ela emitiu, ela dá um sinal que aumenta ainda mais a chance daqui a gente ter um teste lá da média móvel exponencial de 13 períodos. Que aqui ela começou a dar um indício que poderia ter algo ainda para cima, inclusive até superando a máxima da semana passada, que aconteceu no início desse pregão, mas não conseguiu evoluir. Faz um engolfo de baixa, a perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de continuar o movimento de queda do papel. A nossa operação então foi encerrada. Essa operação foi encerrada e já, logicamente, devidamente comunicada dentro do aplicativo dvinvest. Isso proporcionou aqui uma perda de 3,32% e no capital total uma redução de 0,43% após essa operação. Nós temos ainda uma operação em aberto, qual 3, que basicamente também vai vindo para o stop, que é a perda ali dessa região, fechamento para baixo desse patamar. Stop aqui posicionado na faixa dos R$ 31,87, bateu muito próximo. Então o stop basicamente vai evoluir para R$ 31,93 no próximo pregão, caso não bata aqui no aftermarket, né? Então a gente tem aqui o stop que vai ser reposicionado aqui levemente para cima. Então o papel também gerou um engolfo de baixa. Chegou a acionar aqui, a mudar a tendência do gráfico diário, a anular a tendência de baixo no gráfico diário, mas esse sinal aqui com fechamento para baixo da média compromete bastante a operação. Mesma situação da MGLU3. Também gerou um sinal de fundo no semanal, fundo ascendente a favor da tendência, MGLU3, fundo ascendente a favor da tendência, mas com essa pancada para baixo do Ibovespa de 2,4%, tivemos aí também esses ativos perdendo bastante força e no caso da Qual 3 está mais para acionar o stop da operação. Teria que acontecer o quê para se afastar disso? Gerar um fechamento ali forte para cima no G60, para cima da média móvel 3 períodos e nova máxima na sequência. Então, isso aí é o que teria que acontecer, aumentando a chance de se afastar do stop da operação. Depois de Qual 3, vamos falar aqui agora de BBAS3, Banco do Brasil. Os bancos tiveram um desempenho forte no início do pregão, mas o que eu comentei pela manhã que eu não gosto, principalmente em Tube 4 e BBDC4, cheguei a falar de Itaúsa, não eram ativos que eu via com bons olhos
a formação do preço, né? Como estava andando aqui, o comportamento do preço na atual tendência de baixa de curto prazo. Então, tendência de baixa de curto prazo, a formação como estava ali no processo de subida. Aí o que aconteceu com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil veio testar essa zona aqui de resistência, ó, esses fundos anteriores. Testou esses fundos anteriores, bateu lá, bateu na média, perdeu força, aumentando a probabilidade de queda do preço. Então segue ainda, mesmo que tenha algo para cima, segue ainda com a expectativa maior de queda. E olhando para o gráfico semanal, vai caminhando com a chance maior de testar, vai apontando com a chance maior de testar a região dos 29,23, depois 28,88 e por último 28,11. São os próximos 3 suportes com maior relevância, de maior relevância que eu vejo para o Banco do Brasil. Só focaria em compra de swing trade nesse ativo se gerar um fundo ascendente. E se eu estivesse comprado contra a tendência, eu trabalharia com stop abaixo da mínima ou do pregão de quinta-feira, que seria lá na casa dos R$ 29,89, ou trabalharia abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria na faixa ali dos R$ 30,09. DTEX 3, dia de alta de 4,84%, já chegou a estar em alta de 8%. Gerou um pivô de alta, mas a forma como foi esse movimento de subida, considerando o ponto que se encontra ali perto do gráfico semanal em termos de resistência, não me gera compra de pivô só. E considerando também que foi 1, 2, 3, 4, 5 candles para romper esse pivô. Qual seria então a estratégia para buscar algum tipo de entrada nesse papel? Num gráfico diário, fundo ascendente. Ou no gráfico diário, fica aqui em cima e gera um pivô de alta já aqui em cima, ou seja, aumentando bem a chance de fazer máxima histórica. Seria a alternativa principal. Mas é um papel para ficar atento, para verificar se encaixa nos próximos pregões alguma possibilidade de entrada. Nesse momento, para mim, não encaixa compra. E se estivesse comprado, eu colocaria o stop num primeiro momento em R$ 17,15, que seria um pouquinho abaixo da média, um pouquinho abaixo do fechamento de sexta-feira. Se continuar subindo, fazer nova máxima, eu trabalharia com stop abaixo da mínima e ia subindo stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário, isto é, para uma operação de swing trade. Azul 4. Pregão de hoje. Foi lá, arrebentou essa máxima aqui, superou essas máximas anteriores. O que aconteceu na sequência? Mesmo superando a máxima da semana anterior, mantendo seu viés negativo, seu viés aqui pelo gráfico semanal de movimento para baixo, depois da sinalização da semana passada. E aqui no gráfico diário, com esse engolfo de baixo, encobrindo os 4 candles que tentaram subir de maneira fraca, e você vê um candle forte de baixa. A perda da mínima desse candle reforça ainda mais a chance de queda do preço da Azul 4, que aí a gente falando de suporte, próximo suporte, estamos falando aqui de 24,70 e mais abaixo 23,32. Então, nesse momento, caminho mais provável para baixo, não tem sinal de compra de swing trade. Para quem estava comprado de alguma forma, esse aqui foi acionamento do stop, a perda dessa mínima. E se não saiu ainda, se é swing trade a operação, a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de saída do preço, a chance de saída dessa operação de compra. B3SA3, que precisava romper aqui essa máxima aqui para gerar algo mais relevante para cima, essa máxima aqui que eu comentei até na rodada da semana, não conseguiu. A ação não conseguiu superar os 58,42 e afundou, anulando o grande candle de alta. Com isso, ela aumenta a chance de ter algo mais para baixo, que seria coerente com o que está acontecendo pelo gráfico mensal, ou seja, 4 meses subindo, e agora está vindo com 2 meses de queda e tendo espaço para poder vir um pouco mais para baixo. Suporte ali mais relevante no mensal na faixa dos R$ 51,90. E aqui pelo gráfico semanal, abaixo dos R$ 51,90, R$ 50,45. Seria o outro nível de preço com uma relevância maior. Aumenta-se a chance, na minha opinião, a expectativa de continuar essa queda, se perder a mínima da semana passada, 53,73. Para quem está comprado no médio prazo nesse ativo, reforça a chance de possível saída aqui ou redução da posição comprada, porque aumenta a chance de poder testar ali a região de topo anterior. Não vejo entrada então de imediato no papel. Para compra, mais interessante se voltar para cima dessa região aqui, conforme falado no radar da semana, superação dos 58,42. Sabesp, SBSP3, terminou o pregão também gerando engolfo de baixa no gráfico diário, queda ele de 3,33%, encobrindo vários corpos do candle dos anteriores. Gráfico semanal do ativo também tentou gerar um fundo ali que já está vindo para abortar. E o caminho que ela vai traçando aqui como o mais provável é ela caminhar para testar e fechar o gap, testar o suporte
em 44,17, consequentemente fechar o gap de alta aqui do gráfico semanal. Então esse seria o caminho mais provável nesse momento, depois desse candle aqui do gráfico diário de Sabesp. Tem suporte imediato aqui que ela já está em cima dele, que é a região ali dos 46,80 que já fechou abaixo, então já é um suporte que já está sendo perdido, e o ponto mais baixo aqui é a mínima na faixa dos R$ 45,71, seria o próximo suporte antes dos 44,17. Então, ativo que também não visualizo possibilidade de compra de swing trade, apontando mais para baixo para quem está comprado. Stop limite ali, se fosse de curto prazo, aqui está o ponto aí aqui estaria o ponto de stop ali para baixo dos 45,71. E por último aqui vamos falar de Cyrela, Ciri3, uma seleção, uma escolha que foi feita ali, ganhou por pouco da MRV3 na votação lá no histórico que eu coloquei, no enquete que eu coloquei. Qual ativo que você quer ver que eu faça análise no fechamento do pregão? Ciri3 ou MRV3? Lá no @dvinvest. Foi selecionado, foi por pouco, 52% contra 48%. A Ciri foi selecionada em vez de MRV3. Então o ativo gerou um baita engolfo de baixa também. O engolfo de baixa foi um show hoje, né? Porque o mercado, como abriu com gap de alta, e saiu vindo forte para baixo em diversos ativos. Então foi um engolfo de alta. Se você quiser saber mais sobre engolfo de alta, tem um vídeo de aprendizado aqui dentro do meu canal. Engolfo de baixa, tendência de baixa, o engolfo de baixa em zona de resistência. Para compra nesse papel, mais interessante acima dos R$ 24,00 para swing trade. Não está dando esse sinal. Vai apontando mais para baixo, e quando fala apontando mais para baixo, qual é o próximo suporte mais relevante? Região dos R$ 21,93 até um patamar de R$ 21,71, a mínima aqui desse fundo, R$ 21,23. Seria o ponto mais relevante de suporte. Abaixo disso a gente vai falar na faixa lá dos R$ 20,74 e R$ 20,55. Então são os próximos suportes, e lembrando, para compra de swing trade, fundo ascendente acima dos R$ 24,00 ou até mesmo dos R$ 23,00 e R$ 24,00 arredonda seria mais interessante. Seria o ponto melhor para se buscar algum tipo de compra e mudança, inclusive, da tendência de baixa desse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima, até o próximo pregão. Um grande abraço.